Papo de Vila. Salve, salve, meu povo da Vila, sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um Papo de Vila. E obviamente que vocês sabem, coisa boa tem. Olha, e o nosso papo de hoje é inovação e educação. E eu tenho duas feras que compõem esse grande corpo que é a Vila Aprendiz. Por favor, o primeiro convidado, seja bem-vindo, adentre a essa vila, se apresente aí, por favor. Muito obrigado pelo convite, Hector. Quem está falando é Milton, né? Eu sou aqui coordenador pedagógico do Fundamental 2 e estou aqui com muito prazer e empolgado, porque o tema da nossa conversa é um tema que eu gosto muito, que você vai apresentar já já. E muito feliz de estar aqui com Paula, né, que sempre inspira a todos nós, aqui com a criatividade e a busca por inovação. Com o André aqui também, com o Gideon na parte técnica. Então, acho que vai ser um papo bem gostoso. E ele já antecipou essa apresentação, mas ela que comanda, é uma das comandantes dessa nave. Se apresente para a gente. Oi, pessoal, eu sou Paula, diretora de gestão da Vila, que fico responsável pela parte de comunicação e inovação, e é uma alegria dividir com vocês um pouquinho dos bastidores da Vila, né? Digamos assim, falar, compartilhar o que a gente vem fazendo e que repercussão isso vem tomando aí no mercado. E, gente, como o Milton também já antecipou aqui, a gente vai falar, o nosso papo de hoje é sobre inovação e educação. Então, eu já coloco para vocês, gente, a primeira pergunta: o que é inovar na educação? O que seria isso, né? Porque a gente fala de educação, uma educação tradicional, de inovação, a gente tem muita coisa para conversar. A gente tem uma palestrante aqui também, né, Milton? Exatamente. Tem uma palestrante. Já a gente vai falar sobre... A gente vai ter esse privilégio de ouvir um pouco dessa palestra aqui. Exatamente, mas a gente vai dar um servicinho aqui. Mas, Paulinha, voltando, o que é inovar na educação? Antes de falar sobre inovação na educação, eu acho que inovar, quando a gente fala sobre inovação, a gente trata sobre diversos aspectos em qualquer área. Mas acho que inovação é a gente estar aberto para realmente olhar alguns processos e pensar que as coisas podem tomar rumos diferentes. Às vezes, esse rumo pode ser para frente, às vezes ele pode ser para trás, né? Eu costumo dizer que, atualmente, quando a gente fala em inovação na educação, talvez a gente tenha a missão de resgatar algumas coisas, inclusive, que eram hábitos do passado. Isso é interessante, né? Porque a gente está falando sobre inovação, parece que inovação é algo que a gente só caminha para frente, e a gente vem refletindo muito sobre isso. A forma de como a gente aqui na Vila busca inovar. Quando a gente pensa em inovação, muitas vezes a gente atrela a esse fato uma necessidade de utilizar tecnologia, por exemplo. E a gente fala de que a inovação está muito ligada a pensar no novo caminho. Então, por exemplo, esses dias a gente estava conversando, na hora do almoço, na Vila ali, onde os professores estão, a coordenação está, os alunos estão, então, é aquela comunidade viva acontecendo, e a gente conversava sobre, gente, o que é que está acontecendo aqui? Como eram as famílias de antigamente? Né? Talvez lá atrás, os nossos pais, talvez a gente até, enquanto filhos, nós tivéssemos essa oportunidade de estar numa mesa em família, conversando sobre o dia da gente, trocando aquelas experiências na hora do almoço ou na hora do jantar. Então, o que a gente percebe é que, dentro da própria Vila, estou trazendo um assunto bem diferente, né? Mas um olhar muito diverso sobre inovação, que pode ser isso. A gente pode resgatar alguns hábitos que de fato trouxeram repertório e impactaram no desenvolvimento das pessoas e que a sociedade hoje está sem. Quais são as famílias hoje que têm a oportunidade de almoçar com seus filhos, de jantar com seus filhos, de forma que o celular não atrapalhe, que a televisão não atrapalhe, né, que tantos outros artefatos prejudiquem essa convivência,
E é hoje um desafio muito grande também para a escola da atualidade, resgatar isso aí. Porque o que a gente está percebendo é que a gente tem aí uma sociedade cada vez mais doente, uma juventude cada vez mais adoecida e que precisa de muita escuta, de muita fala e de um espaço de convivência, de uma verdadeira comunidade. Então, acho que esse é o nosso desafio. Milton, quando a gente fala, né, Paulinho, acho perfeito a sua fala, porém, assim, e esses órgãos vivos, vamos dizer assim, o professor, a coordenação e a direção, também é preciso passar por uma inovação. E como é que faz isso? Você, como papel de coordenador, que tem, de alguma forma, eu percebo que existe um grau de tensão entre o professor que tem que passar o conteúdo, o aluno que muitas vezes está passando por um problema. E aí, como é que essa coordenação se inova para receber exatamente esse novo espaço que está sendo construído, buscando o passado e o futuro? Eu acho assim, uma parte da fala de Paula é bem importante assim, para justificar a questão de como a coordenação trabalha. Lá no início ela estava dizendo que você precisa quebrar algumas coisas para você inovar. Você precisa desconstruir. E eu acho que a coordenação ela traz isso, assim, como é que a gente vai gerir pessoas que estão querendo criar, né, querendo inovar. Então a gente tem que quebrar alguns paradigmas ou ajudar essas pessoas também a quebrar esses paradigmas para que elas possam ter esse espaço de criação. A escola, a gente entende a escola como um espaço, né, que não se restringe a uma sala de aula. E a gente fomenta isso muito com os professores e incentiva para que eles tragam diversas formas de aprendizagem. Então, eles têm uma relação, assim, a porta da coordenação está sempre aberta, a gente tem um diálogo muito grande. E quando não é só na sala, às vezes até na hora do almoço, como o Paulo estava dizendo, a gente tem muita troca. Então, é uma relação bacana de brainstorming, de ideias, e deixar o professor nessa posição de criar, de trazer novidades, de buscar um ensino que contemple o aluno como um todo. Eu até ouso aqui compartilhar e complementar Milton com esse pensamento, que quando a gente fala de ser esse espaço de escuta e de fala, ele não é um espaço de escuta e de fala somente do aluno, né? A gente enxerga a escola como uma grande comunidade viva, e porque a gente fala sobre viva, acho que é muito forte quando a gente aqui na Vila pensa essa comunidade. Eu costumo dizer, quer dizer, nós, né, acho que a gente tem um hábito de falar sobre a Vila como um espaço, uma escola que tem alma. E acho que é muito isso, assim, quando a gente pensa num lugar de escuta e de fala, ele é um lugar de escuta e de fala para todas as pessoas que vivem nesse ambiente. Então, para o professor, para o profissional que está conosco, para o porteiro, para a pessoa da cozinha, para serviços gerais, quer dizer, todas as pessoas, elas contribuem com essa organização, com essa comunidade, e por isso a gente aprende tanto, né, Hector? Essa troca, como você... E é isso que você falou, Paulinha, é tão perfeito que eu, como professor da Vila, né, que participo do podcast e sou professor, atuo também como professor no Vila, existe uma conexão muito grande da gente, né, que é assim, desde da portaria, as meninas, né, dos serviços gerais, a gente almoça, a gente muitas vezes chega um pouquinho mais cedo, e esse pouquinho mais cedo é tomar um café e comer uma tapioca que você trouxe e colocar. Eu acho que inovação também passa por esse processo, porque é tão separado, cada um hierarquicamente tem a sua posição. Aqui no Vila a gente não tem isso, assim, dessa hierarquia. A gente sabe que existe, cada um desempenha muito bem a sua função, mas nada é imposto e nada é colocado como uma faca no pescoço e dizer, olha, você tem até esse limite. Não tem isso. Realmente a gente percebe aqui no Vila, para quem está e quem compõe essa equipe, né? Todo mundo faz parte dessa comunidade, todo mundo que está aqui nessa comunidade tem o mesmo objetivo, que é dar atenção aos alunos, educar, ter esse olhar. E os alunos para a gente também, né? Porque Isso. Os meninos são... um dia desses, assim, eu estava até conversando com o Milton, me teve uma enxaqueca durante o dia,
E os meninos super preocupados, tio, o senhor está melhor, toma uma água, olha, a gente vai chamar tio Milton, quer dizer, a preocupação, a recíproca é muito verdadeira. Essa é a alma, né? Essa é a alma que Paulo está querendo dizer. Mas uma coisa, e como é que a gente consegue trazer a família para isso, Paulinha? Como é que a gente, nesse caso, porque assim, ainda existe uma visão muito tradicional da escola. E como é que a gente convence essa família que, opa, o caminho é esse? É difícil? Como é que vocês, como é que é feito para vocês? Como é que é pensado? É um trabalho grande? É trabalhoso e, nossa, mas a gente vai conseguir. Como é que vocês, como é que a gente vai trazer a família para essa inovação? Eu acredito que o nosso trabalho é mais desafiador porque ele é um trabalho de formiguinha, né? A gente vem um processo de inovação ou de transformação em praticamente todas as áreas. Ele vem acontecendo de forma muito rápida e na educação talvez seja uma das áreas onde a gente para e pensa, meu Deus, eu costumo até dizer assim, se a gente tivesse que pensar numa frase de impacto, talvez ela pudesse ser assim: será que a escola que você estudou serve para o seu filho hoje? Perfeito, acho que é uma frase que instiga a gente a refletir sobre a forma em que a gente foi educado, as necessidades que aquele mundo tinha e a forma em que nós somos, como a gente, que necessidades a gente precisa atender hoje, responder, preparar, e se essa escola atual, como é que ela está preparada para atender isso e desenvolver. Então, é um trabalho de formiguinha, porque a gente fala em inovação, mas quando a gente mexe com inovação, a gente precisa mexer com vulnerabilidade, com ousadia, com coragem. E o tradicional, às vezes, está muito arraigado, é o que eu conheço. É um território... Paulinho e Milton, às vezes também não pode parecer algo utópico, porque, vejam, eu vou falar uma coisa que eu escutei de muitos profissionais que dizem, nossa, você trabalha no Vila, como é que é o Vila? E eu já escutei de alguém dizer assim, poxa, mas é muito utópico aquilo, tu não acha não? Como é que vocês veem o papel da utopia também nesse processo da inovação? É necessário pensar dessa forma ou não é utópico? É buscar? Eu acho que a cada dia a gente prova que não é utópico, né? Assim, perfeito. Eu acho que desde do ensino infantil, que foi onde tudo começou, a proposta sempre teve um engajamento dos pais, poxa, tem que ter uma continuidade. E aí surgiu o Fundamental e agora o Fundamental 2. E que eu sou também pai dessa criança, viu? Porque eu cheguei no 8º e agora, né, com os meninos do 9º, né? Quer dizer, eu gestei essa criança do 9º ano, que até então era o 8º. Na verdade, eu acho que sempre a gente sempre tem duas formas de enxergar as coisas, né? É a velha história do copo meio cheio ou meio vazio. Eu sou a pessoa que sempre encontra o copo, eu vou sempre olhar para ele e encontrá-lo meio cheio. E quando você me pergunta isso, sobre ser utópico ou não, na verdade eu fico muito feliz com esse tipo de pergunta, Hector, porque o que é inovação, se não a gente quebrar paradigmas e talvez trazer modelos que seriam utópicos? Ser vanguardista, pensar à frente, pensar fora. O que é pensar fora da caixa? É fazer o que muita gente não está fazendo, né? Agora, existe um tempo. Eu acho que talvez a gente seja mais corajoso porque a gente não se trata só de questões financeiras. Não é? Quando a gente fala sobre coordenação, sobre gestão de uma instituição, para a gente trabalhar o modelo que a gente trabalha, é preciso muita coragem e é preciso, aliado a um desejo de empresária, né, existir muito de propósito, do que é que a gente acredita, de que modelo de educação a gente acredita e como a gente quer transformar e propor isso. Porque, como eu falava lá atrás, assim, a gente fala sobre inovação, o que é essa inovação, uma inovação que a gente nem precisa estar só atrelado à tecnologia, mas quando você até me falou assim, sobre como professor, o seu testemunho, que nos deixa extremamente felizes, né, porque corrobora o que a gente vem se colocando, construindo, mas acho que o grande diferencial, o grande segredo da gente acho que a pergunta assim, como é que a gente torna uma empresa inovadora? E como é que a gente faz da Vila ser um espaço inovador? Com essa escuta e com esse espaço de fala, porque só a gente abrindo esse espaço
encorajando as nossas pessoas e a nossa equipe, é que a gente vai poder escutar vocês dizendo que aqui as pessoas têm esse direito e esse espaço de construir, porque, na verdade, nós somos maestros, eu não faço nada aqui, né? O que eu faço é preparar um terreno, mas o que vocês todos, individualmente e em comunidade, constroem esse espaço que pensa uma educação diferente e inovadora, sim, e que melhora a cada dia, transformando utopia em realidade. Isso, eu complementando, assim, veio a frase de Walt Disney na minha cabeça, que o impossível... Tá perfeito esse bate-papo aqui, né? Um levanta para o outro cortar. Isso, mas isso. Esse entrosamento ele não é só aqui, não. Ele acontece... Mas, assim, o Walt Disney dizia isso. Ele dizia que o impossível é melhor, assim, ele prefere o impossível porque tem menos concorrência. E aí, assim, para você optar pelo impossível ou optar por uma utopia, você tem que estar muito convicto do seu propósito, né? Porque você sabe que vai ter as dificuldades. E o propósito é o que mais a gente tem aqui. A gente acredita, desde quando começou, desde quando a ideia surgiu de uma escola diferente, essa alma, esse propósito nunca se perdeu. Então, eu acho que é isso. A inovação ela sempre traz disruptiva, ela traz uma nova visão das coisas e nem sempre ela vai ser aceita, né, de cara, mas eu acho que o nosso trabalho, como Paula disse, de formiguinha, vai consolidando aos poucos e mostrando uma nova forma de educar. Eu acho que, se você me permite, então, completar o sentido desse olhar, assim, quando completar a sua pergunta, quando você falava assim, sobre como é que os pais veem essa dificuldade, a gente tem, hoje, acho que o que nos motiva cada dia mais é perceber que existem muitas famílias que já são apaixonadas pela proposta, já enxergam o resultado, mas mais do que isso, o que dá para a gente a certeza de que a gente está no caminho certo é que a gente começa a ouvir esse feedback de forma muito contundente dos profissionais da educação. Então, quando a gente começa a ouvir que a gente abre uma vaga para professor e chegam 400 currículos, né, que no passado chegavam, para a gente conseguir 5 currículos para a seleção, era algo desafiador, e hoje a gente, quando abre uma vaga, chegam 400 currículos para professor da Vila Aprendiz, isso mostra para a gente que os profissionais também são sedentos por um espaço que não adoeça, que não os adoeçam, e um espaço onde a parte deles, acho que o trabalho, o propósito deles, eles podem colocar em prática aqui. Eles são especialistas. Isso mostra que eles estão começando a enxergar essa quebra de paradigma como não só mais utópico. Quando Milton diz assim, né, desde que a gente começou com uma proposta inovadora, quer dizer, há 14 anos a gente começou com psicologia na sala de aula para o infantil, com nutricionista, e isso se estende até os adolescentes. Eu lembro que numa conversa com uma escola que é bem bem de vanguarda também, mas aqui em Recife, né, que fica na Zona Norte, a gente conversava e eles me diziam assim, muito bacana, tal. Agora, o nosso desafio é porque a gente não consegue continuar diferente com o Fundamental 2. E aquilo me soou assim, opa, né? Como é que eles estavam falando de uma cadeira mais inovadora, mais ousada, mas, apesar disso, a gente encontra muitas instituições que ainda cedem a esse mercado que pede uma educação tradicional e que... Onde estão os nossos princípios, as nossas certezas, os nossos propósitos? Esse é o grande desafio da gente. É um trabalho de formiguinha por causa disso. A gente meio que... Vocês estão contra a maré, estamos. Mas a gente está muito feliz com o que a gente nadar, tem. Né? Oh, meu Deus, é isso aí. A gente vai buscando ferramentas para tornar esse nado mais saudável, que a gente deixe menos sequelas no corpo. Eu acho que é por essa linha que a gente vai estudando, aprendendo, se especializando e entendendo cada vez mais que, na verdade, quando as pessoas se derem conta
né, a gente vai, elas vão ter certeza de que esse modelo é o modelo que já devia ter sido construído há muito tempo. A gente resgata algumas atividades, algumas ferramentas lá de trás, para que a gente proteja os nossos jovens para esse futuro, mas a gente está antenadíssimo ao que tem do futuro, né? Nós somos uma escola feita de pessoas extremamente inquietas, que estão sempre na vanguarda, buscando formação, e isso é o que nos move, eu diria. E eu queria só dar um depoimento rápido, é que esse podcast foi inovação. Eu lembro que no começo, lá em janeiro, do ano passado, né, Milton? A gente estava trazendo, esse filho todo nosso, de Gina, é mais seu, mas tem uma, né? A sua, você jogou esse sonho, é isso, nós somos terra fértil para as sementes que vocês mesmo, plantam, Paulinho, né? E aí, eu conversando com o Milton, e eu disse, Milton, vamos fazer um podcast. E Milton, na hora, assim, eu lembro que a gente ficou até 3 horas da tarde, inicialmente ficamos os 4, né, os meninos que são da Gidel André e André. E aí, eu fui para casa muito ressabiado, Paulinha. E eu acho que 15 dias depois, Milton disse assim, se prepara porque o podcast, as meninas adoraram a ideia. Então, esse podcast que a gente conversa sobre os mais diversos assuntos que vocês já ouviram, né? E que a gente aceita, que mandem pautas para a gente, venham conversar, venham bater papo com a gente. Isso foi a inovação. E eu acho que o grande desafio para a gente, Paulinha, foi exatamente isso. Levar para as famílias, não só do Vila, para outras, informação de qualidade. E por que disso? Porque, assim, fazendo até, né, eu sou professor de história, mas eu tenho uma formação em jornalismo. E aí, Milton disse, perfeito, então vamos embora, vamos juntar tudo isso nesse grande papo de Vila. Agora, para vocês, qual é possível enxergar a educação do futuro? É possível prever ou é muito difícil, tendo em vista que vocês nós do Vila já temos essa visão muito consolidada do que é inovação. E aí, para vocês, qual é o futuro da educação? É muito difícil essa pergunta, eu coloco vocês numa saia justa. Eu acho que para a gente pensar no futuro, a gente tem que olhar um pouco para trás também. E o formato que a gente ainda vê como o mais utilizado é um formato criado lá atrás, na Revolução Industrial, onde era uma forma de... a escola encontrou esse formato como um preparo para aquela pessoa que ia trabalhar numa indústria, enfim. Tanto o sistema ele é muito parecido, né? O intervalo, o sino, aqui a gente toca música, justamente para não ter essa configuração. Então, assim, é o mesmo modelo. Se você pegar, por exemplo, uma outra coisa, o cinema. O cinema de 100 anos atrás era preto e branco, não tinha fala, não tinha, né, diálogo, e hoje ele é uma loucura, você vê naves espaciais e efeitos especiais. Então, assim, por que a escola tem que ser a mesma nesse processo? Né? Há 100 anos para cá, a escola praticamente não mudou nada. Aí a gente vê a sociedade mudando drasticamente, né? E aí, o que a escola está fazendo? A escola, eu estou querendo dizer assim, de uma forma mais generalizada, tá? Ela está tentando acompanhar esse processo. E aí você vê uma sociedade competitiva, aí você vê uma escola competitiva. Você vê uma sociedade mais individualista, você vê a escola cada vez mais individualista, valorizando os valores, aquelas coisas quanto que tirou, né, era como uma é aquela tabela, lista, né? Uma lista, ranking, né? O ranking, isso, exatamente. Paulinho, um ranking. Tinha fugido eu nunca a palavra. entrei, Paulinho, porque eu sempre fui egresso. Eu sempre fui muito ruim da matemática, física. Amo vocês, professores, professor Rodrigo, fantástico. A gente tem Carolzinha aqui na casa, são pessoas incríveis, maravilhosas. Mas falavam da teoria de Bhaskara. Na minha cabeça fazia assim, Paulinho. Não entendia nada, não entendia. Sempre fui das humanas. Aí, assim, só para fechar e fazendo um link lá do discurso, né, da fala de Paula no início. Então, quando você pensa numa escola inovadora, você tem que pensar para pensar no futuro, diante desse cenário de uma sociedade que está vivendo cada vez mais individualista, e está adoecendo com isso. A escola tem que tentar, de repente, fazer o caminho realmente inverso, buscar mais humanidade, né? Buscar mais coletividade. E isso, eu acho que acaba curando, entre aspas, uma sociedade que está aí cada vez mais doente, né? Enfim, então eu acho que o caminho hoje da escola ela é de tentar corrigir
ou tentar dar um freio nessa sociedade tão maluca que a gente está vivendo. É a minha opinião. Na verdade, eu vejo que assim a gente tem algumas certezas, né? Acho que ninguém sabe, como se fala, vários especialistas, quais são as profissões que vão estar em alta nos próximos 10 anos. Na verdade, se a gente pensar nos próximos 5 anos, talvez a gente não tenha certeza de como a gente responder. O ChatGPT chegou, acho que está em alta há um mês, e agora já tem 3 novos modelos sendo lançados. Enfim, isso é uma loucura. A tecnologia entrou e não volta mais. A gente não pode negar alguns caminhos. A educação, por exemplo, o conteúdo técnico, e aí por isso que a gente fala muito do grande desafio de reinventar essa escola, e acho que teve uma fala minha que repercutiu muito na BET, que aconteceu no ano passado. A gente vai falar, viu? A gente já chega vai lá, falar né? A gente está chegando lá, viu, gente? Isso não é ansiedade de colocar, não, né? Só para quem acha que eu sou ansiosa, nem sou, gente. Isso é só impressão. A necessidade da gente chacoalhar a educação, ela é viva. Ela urge. Na verdade, quando a gente fala sobre o que vai ser a educação do futuro, a gente, como eu disse, a gente tem certeza do que não volta mais. Esse desejo de a gente mudar esse formato de aprendizado, ou seja, a gente tinha uma necessidade lá na Revolução Industrial, como o Milton colocou, quando a escola surgiu, de ser detentor de conteúdo. O professor, ele tinha que ser um especialista e ninguém mais sabia, além daquele professor, porque ele era aquele que precisava decorar tudo, deter todo aquele conhecimento para depois reproduzir aquele conhecimento para outras pessoas. Se a gente tinha o Google e agora a gente já tem uma inteligência artificial que responde tudo o que a gente quer saber, para que a escola existe? Eu estava conversando esses dias com alguns adolescentes que saíram do ensino médio no final de 2022 e são recém-chegados na universidade, e eles conversavam comigo e diziam assim: a gente foi uma geração que fez primeiro e segundo ano do ensino médio em plena pandemia, com aulas online, que a gente não prestava atenção na aula, deixava ali o microfone ligado, e a gente colava em todas as provas. A gente fazia prova comunitária, coletiva. E a gente só fez o terceiro ano presencial e entraram em medicina. E eu falei assim: será que, então, vocês não precisariam do primeiro e segundo ano do ensino médio para ter chegado na universidade? Porque se vocês estão me dizendo que vocês só fizeram presencialmente o terceiro ano, que os outros, vocês nem estudavam e nem faziam avaliação com seriedade, para que esses 2 anos existiram? Então, acho que essa é a pergunta sobre o que é que a gente deseja fazer com a educação. Se cada vez mais a gente prova que a gente não tem necessidade de ficar decorando o conteúdo para fazer uma avaliação, a gente precisa mudar o formato dessa proposta. O que é que a gente está formando na escola? E aí eu te respondo, Hector, quando a gente pergunta sobre o futuro da educação. Acredito que cada vez mais o futuro da educação está ligado ao desenvolvimento do ser humano como um todo, global, de habilidades que ele vai precisar desenvolver. E aí, uma das mais urgentes necessidades que a gente tem, como o Milton disse, para mudar essa sociedade doente que está aí, é a gente transformar os seres humanos em pessoas sociáveis, que vivam em comunidade, que saibam se relacionar. Porque que deem um abraço, que se preocupem com o outro, né? É como se a gente estivesse vivendo uma atrofia social. Perfeito. Não é? As pessoas atrás das tecnologias, a gente falando sobre... tem uma novela da Globo agora, das 8 horas, que está fazendo uma crítica muito interessante sobre o risco da pedofilia através da internet. Então, 2 jovens, né, que aparentemente conversam ali, e não é um avatar, mas é uma pessoa com imagem e voz de um ser humano que poderia ser você, e que por trás é um pedófilo agindo junto a um adolescente. Então, se a gente não cuidar dessa sociedade e dessas relações humanas, eu não sei onde a gente vai parar. Então, a gente sabe do que a gente já sabe do que a gente precisa fazer para agora. Agora, lá para frente, a gente ainda não tem certeza, mas uma certeza eu acredito que seja
unânime, é a necessidade da gente criar pessoas mais fortalecidas e preparadas para o convívio social. Agora, Milton, eu vou agora para a parte que... É você, Milton, que vai dar uma palestra, já deu uma palestra para o BET Brasil. A gente pode se amostrar um pouquinho agora, não? Quem me dera, um dia eu chego lá, viu? Um dia eu chego lá, vou trabalhando para isso. Ô, dona Paula Leão, uma das comandantes dessa nave chamada A Vila Aprendiz, que história é essa que você vai estar em São Paulo de 9 a 12 palestrante? Que história é essa? Conta essa novidade para a gente aqui, para os pais, para quem está escutando a gente. 9 a 12 de maio, né? 9 a 12 de maio. Isso, 9 a 12 de maio. É uma alegria enorme poder dividir isso com vocês e com a comunidade Vila e aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre a gente. E aí vem a principal resposta que você me perguntava, viu, Hector? É sobre o que é que você acha de como é que os pais, se a gente é uma gotinha no oceano, isso para a gente um reforço, uma maior prova de reconhecimento sobre o caminho que a gente está trilhando. A BET é uma feira, né, que acontece, a maior feira de educação que acontece na América Latina, acontece anualmente em São Paulo. O ano passado a gente teve pela primeira vez uma versão pocket aí, que aconteceu aqui em Recife, e a Vila esteve presente, e agora, com muita alegria, nós vamos estar representando a Vila, ou seja, nós fomos convidados para estar como um modelo de gestão inovadora na educação, e isso nos deixa extremamente felizes. Só mostra que a gente está no caminho certo, que o trabalho que a gente faz está sendo reconhecido. Inclusive, eu tenho uma alegria maior ainda de dividir que Milton aqui, que escreveu um projeto seu, né, o projeto da feirinha, da vendinha na Vila, que é um projeto incrível, que nasceu por essa escuta dos meninos aí e que ele transformou numa oportunidade, já está aí como um dos pré-selecionados para a final que vai acontecer na BET. Então, orgulho duas vezes, né? Orgulho mais, Paulinha, é que... Estou aprendendo. Como é assim? A única, porque a gente, pessoal da BET aí, se quiser patrocinar a gente aqui, o podcast, viu? Brincadeira, gente, brincadeira. Mas você é a única representante do Nordeste, desse país Pernambuco, porque a gente é país, né? Na Revolução de 17, né? Milton é carioca, então Milton não é tão bairrista como nós, pernambucanos. Que história é essa? Mas já estou quase naturalizado, pernambucano. Já falo até o X, país, né? É o carioca mais pernambucano. Mas, Paulinha, é a primeira, quer dizer, é a única do Nordeste. Acho que é isso? Nós estamos no painel que fala sobre inovação, sim, né? Assim, isso é o que a gente tem orgulho e tem essa seleção aí quando a gente trata desse tema inovação. Nós somos assim uma referência hoje. A gente fica bem feliz com isso tudo, porque, de novo, os ousados, os vulneráveis, os corajosos são uma gotinha no oceano, mas em algum momento eles vão começar a serem imitados, a gente diria assim, né? Até porque a gente tem que imitar o que é bom mesmo. Então, é muito bom que a gente sirva de modelo e que a gente sirva de inspiração, eu diria, porque a imitação não como algo pejorativo de jeito nenhum. Eu acho que encorajar outras instituições, encorajar outras pessoas, encorajar professores, né? Pessoas que estão nessa comunidade escolar. Para que a gente... Ser luz para um novo caminho, né? Isso, mostrar, desconstruir aquele sentimento utópico para que a gente acredite. Então, eu acho que a gente tem aí um desafio enorme e isso nos deixa extremamente felizes. E ansiosa, né? Com certeza. Chega logo, BET, Brasil, em maio. E eu acho que a minha mesa técnica já está olhando para mim, porque, né? E, por último, eu queria que você deixasse uma palavra para que a gente se despedisse. Eu gostaria que todo mundo aqui, a gente já está chegando à parte final. Então, a parte final, assim, eu queria que você deixasse um pensamento, uma ideia sua sobre essa inovação, Paulinha, e a gente finaliza, mas tem lugar especial aqui, viu, Paulinha? Sempre que quiser para falar da feira, do BET, Milton, venham sempre, Paulinha, é sempre um prazer estar com você. E, Milton, a palavra está com você. Agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez e, assim, acho que para finalizar, eu acho que eu diria que inovação
Até vou parafrasear aqui a minha colega Paula. Inovação a poderosa Paula. Está nas pessoas. Inovar, eu acho que o sentido da inovação na educação, e não só na educação, eu acho que inovar é você fazer uma revolução nas pessoas, mudar a forma de pensar em um outro caminho, buscar trazer novas coisas, não se contentar com o que é padrão, né? Principalmente com um mundo que muda o tempo todo. Então, eu acho que inovação é por esse caminho aí. Paulinha? Acho que tem uma característica que acho que assim é uma das características mais importantes para a gente que pensa muito, acho que é a inquietação. Acho que olhar todo dia o que a gente faz e pensar como é que a gente pode ser melhor. Aqui eu lembro até de Bernardinho como técnico da seleção, né? Porque ele conseguiu, 12 títulos, não lembro exatamente agora, alguém que é muito especialista vai dizer que não, que tem mais, talvez, mas ele era um inconformado, e eu acho que a inquietação é muito isso. E não é que a gente inconformado no sentido de não comemorar, não celebrar, não reconhecer o quanto a gente já trilhou e ser feliz por isso, mas a gente parar e pensar o tempo inteiro o que é que a gente pode fazer para melhorar o que a gente já faz. Eu acho que isso é uma característica e é inspirar pessoas a olharem para as suas atividades diariamente, pensando o que é que a gente pode fazer para ser melhor amanhã. Isso faz um ambiente, proporciona esse ambiente. E me permita agora agradecer, Paula, a você, em especial a Gabi, né, a nossa direção, a Milton, porque eu aprendi em casa que assim, a gente costuma muito fazer crítica às pessoas, mas a gente não costuma dizer o quanto elas são importantes e o quanto elas mudam a vida da gente. Então, se não fosse por vocês, esse podcast não estaria aqui. Então, muito obrigado, Paulinho. Um beijo enorme em você. Que Deus continue te abençoando, você, Gabi, tia Sandra também, aos meninos da técnica que estão com a gente. E eu acho que isso é fruto nosso, Milton, todo mundo. A nossa inovação, esse podcast nasceu pela inovação. Então, muito obrigado, porque se vocês não tivessem acreditado, não teria. Então, gente, partindo para a parte final, um beijo para vocês. Valeu, Fiquem pessoal. com Deus. Até a próxima terça-feira. E valeu mais um Papo de Vila. Sobe esse som, negão. Papo de Vila.